Eja, tudo bem? Estamos na aula do módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. Jéssica está fazendo a interpretação em Libras para a gente. E desde o módulo 1, a gente está conversando sobre som. Lá, a gente deu a introdução bem no comecinho, esse sentir sonoro, que é mais do que ouvir apenas. Vamos conversar agora sobre os parâmetros musicais, os parâmetros do som. Eu trouxe um passarinho para a gente ver. Escuta. Olha só, são 4 esses parâmetros do som. Se a gente for entender o som, explicar o som, pode, Janaína, explicar o som? Como assim dá para entender esses sons, os parâmetros da música? Dá para explicar isso? Claro que dá, tudo dá para explicar, tudo a gente pode estudar. São 4. A gente tem altura, duração, intensidade e timbre. Para conversar e explicar para a gente, eu convidei a professora da educação infantil, professora Nívia, que estuda música, toca instrumentos, canta num grupo, sabe do que está conversando e vai explicar para a gente sobre esses parâmetros da música. Nívia, muito obrigada pela participação, desde já te agradeço. Eu agradeço o convite, professora. E explica para a gente, como assim os parâmetros do som? Quais são? A gente viu que são esses 4, mas como assim? Explica para a gente. Isso, professora, exatamente. Tudo bem, gente? Olha só. Adorei o exemplo que a senhora colocou aí, o passarinho, né? Se a gente for ver a natureza, os animais, então, o passarinho, ele é um animal que tem uma suavidade na sua voz, diferente de um animal de grande porte, como é o caso do leão, né? Dos felinos. Então, nesse primeiro parâmetro aí, que é a altura, que a senhora mencionou, professora, né? Sim. A gente vai tratar justamente da diferença entre grave, médio e agudo. E muitas pessoas, é engraçado, sabe, que elas confundem essa noção de altura com volume, entre baixo e alto, e não é. Essa questão justamente de sons mais graves. O leão, por exemplo, ele vai ter um som mais grave, né? O passarinho não, aquele som mais suave, mais agudo. E também temos o som médio, né? No próprio instrumento que eu trouxe aqui para vocês, o violino, né? Ele tem aqui 4 cordas. Eu vou tocar para que vocês escutem tons mais graves até os mais agudos. Então a gente teve uma escala aí onde a gente foi ouvindo, sentindo a diferença entre sons que são mais graves, médios, até os mais agudos. Então a gente poderia dizer que os mais graves são os tons mais grossos, aquele som dos tenores. Mais baixo, isso. O termo correto seria um tom mais baixo. Mais baixo. Isso. E o agudo, mais alto. É o mais alto. E aquele que fica entre um e outro é justamente o médio. Isso, professor. Temos ainda outros parâmetros. Vamos ver duração e intensidade. Isso. A intensidade do som é quando a gente percebe, por exemplo, tem gente que tem uma voz mais encorpada, né? Se a gente for falar dos cantores. Pessoas que, quando cantam, a gente sente que o som ele preencheu todos os espaços, né? Aquela pessoa com a potência de voz muito boa, não é? Já tem a pessoa que fala com a voz mais suave, né? Eu acho que eu tenho esse timbre de voz mais suave, essa característica, né? E se a gente for fazer um comparativo com os instrumentos numa orquestra? Sim. O som do violino é considerado um som mais suave, tá? Mas tem instrumentos que têm já uma característica mais forte, são sons mais intensos, a intensidade do som, como é o caso dos instrumentos de sopro, a tuba, o clarinete, o saxofone. Então, se colocar um saxofone do lado do violino, o som do violino desaparece, porque a intensidade do som do instrumento de sopro é muito mais forte. Muito interessante. Então, a gente já viu a altura, duração, timbre, intensidade. Agora sim a gente vai ver o timbre. Como poderíamos entender o timbre enquanto parâmetro musical, Lívia? O timbre é justamente a personalidade do som, né? Às vezes a gente diz assim, gosto da voz dessa pessoa. É a característica da voz dela, ela tem aquele timbre que é só dela, assim como nossas digitais.
Ninguém tem uma digital igual a outra. Assim são nossas vozes, né? Você pode se agradar mais num som, de uma pessoa que tem um som mais grave, né? O contraltão, ou aquela pessoa que tem uma sonoridade mais lírica. Aí vai ser uma questão de gosto de cada um, porque cada um de nós, na nossa voz, nós temos um timbre, uma personalidade. Timbre tem a ver com personalidade. E qualquer pessoa pode entender essa coisa dos parâmetros do som, ou só os músicos é que sabem dizer e explicar sobre isso? O que é que você acha? Não, eu acho que qualquer pessoa, ela pode, se ela tem uma sensibilidade maior, ela, mesmo sem ter tido estudo, ela pode muito bem opinar, não é? Eu acho interessante porque a gente também trabalha com banda, né? E às vezes quando a gente está em alguma peça, em algum concerto, e a gente comete algum equívoco, algum erro, nós que somos músicos nos entreolhamos e entendemos que erramos. Mas muitas vezes aquela pessoa que está ali, como ouvinte, como alguém que está como espectador, apreciando, e eles nem percebem, né? Porque não tem a mesma sensibilidade que a gente tem. Mas nada impede também da gente um dia encontrar alguém olhando a gente na apresentação e que perceba. Exatamente, gente. E é sobre isso que eu chamo vocês para atividade. Tá, ouvimos as explicações da professora com relação aos parâmetros do som. A gente percebeu, ela ilustrou sonoramente esses parâmetros. E agora eu quero que vocês me digam. Você costuma perceber quando o som está desafinado? Quando você está numa apresentação, ouvindo o seu som, cantando, o vizinho cantando no chuveiro. Eita! Tem aí pertinho de você? Você costuma notar, perceber, e esse notar é ouvir, é sentir o som. Dá para perceber quando o som está desafinado? Aí você vai me dizer se sim ou se não, explicar sobre isso e também vai me descrever como é. Como você percebe, como a gente descreveria aquilo que está desafinado, tá bom? Faz aí, eu quero ouvir esses comentários de vocês. Vocês podem enviar em áudio, em explicações, imagens, grava lá o seu irmão cantando no chuveiro ou conversando em casa. Me mostra as atividades, eu quero muito ver. Um beijo e até a próxima aula.